A Rede Tupi de televisão se gabava nas suas vinhetas dos anos 1970 de ser a maior rede de televisão da América Latina. Suas novelas, embora não alcançassem mais o ibope da Rede Globo de televisão, eram um sucesso de crítica, premiadas, por exemplo, pela Associação Paulista dos Críticos de Arte. Várias novelas foram premiadas assim. Aos domingos, o Silvio Santos e o Flávio Cavalcante eram, por sua vez, um sucesso de ibope, um sucesso nacional, inclusive. Em 1980, tudo isso desmoronou. 7 das 22 emissoras que compunham a Rede Tupi de televisão foram caçadas pelo governo federal, encerrando 30 anos de história da rede pioneira de televisão na América do Sul. O que aconteceu para a Tupi acabar desse jeito? Hoje aqui em Lucas Álvares sobre o Brasil nós vamos contar essa história. Vem comigo que você vai saber. Era fevereiro de 1980 quando os primeiros sinais de fissuras na Rede Tupi de televisão começaram a transparecer para o grande público. A grande realidade é que essa situação era ruim desde o início dos anos 70. Eu conversei com vários ex-funcionários da Tupi para a produção desse vídeo e eles relataram que lá em 72 já existiam atrasos salariais por ocasião de uma novela chamada Tempo de Viver, que foi produzida aqui no Rio de Janeiro. Ela era estrelada pelo Reginaldo Faria, pelo Jesse Valadão e também pela Adriana Prieto, que era uma atriz argentina que faleceu muito jovem. O elenco dessa novela ficou meses e meses sem receber, e houve inclusive um agravante. Essa novela não foi ao ar em São Paulo pela Tupi, em represália da Tupi de São Paulo, um boicote que a Tupi do Rio tinha feito à novela Direito de Nascer, produzida lá em São Paulo e que aqui no Rio não passou na Tupi, foi exibida pela TV Rio. Esse racha entre as emissoras do Rio e de São Paulo era histórico, era fortíssimo. Para a gente entender por que isso acontecia, é preciso lembrar que a Rede Tupi de televisão era uma rede com duas cabeças. Aqui no Rio era produzida a linha de shows e também alguma coisa dos programas humorísticos. Em São Paulo, por sua vez, era produzida a teledramaturgia e também alguma coisinha da linha de shows, como por exemplo o humorístico Os Trapalhões. Todo mundo que tinha programa de auditório na Tupi gravava, com exceção do Silvio Santos, seus programas aqui no Rio de Janeiro. O Silvio era locatário de horário. Agora, Chacrinha, Hebe Camargo, o próprio Flávio Cavalcante, o Jota Silvestre, todos eles transmitiam os seus programas diretamente do Cassino da Urca. Foi em São Paulo que os problemas da empresa começaram a transparecer para o grande público, ali no início de 80. Principalmente no mês de fevereiro, quando todo o departamento de teledramaturgia da Tupi cruzou os braços. Houve uma greve em protesto contra os atrasos de pagamentos. Naquela época, a Tupi produzia 2 telenovelas que estavam no ar, como Salvar Meu Casamento, que era estrelada pela Anissete Bruno e pelo falecido Adriano Reis. Faltavam ali 20 capítulos para essa novela acabar, e produzia também uma novela chamada Drácula, estrelada pelo Rubens de Falco e pela Bruna Lombardi, que só tem 3 capítulos exibidos pela Tupi. A novela Como Salvar Meu Casamento era do Carlos Lombardi, do Ney Marcondes e da Edi Lima. E Drácula foi escrita pelo recém-falecido crítico de cinema Rubens Evaldo Filho. Existia também uma terceira telenovela que estava sendo produzida numa cidade cenográfica em Itu, que se chamava Maria Nazaré. Essa novela ia ser estrelada pela Eva Vilma e pelo Carlos Augusto Strasser no papel de um casal de cangaceiros, uma temática que depois foi revisitada pela Manchete em Mandacaru. É claro que isso tudo transpareceu ao público com muitas cenas gravadas em estúdios da Tupi em São Paulo, muitas cenas internas, poucas externas por falta de verba,
e quando eles tinham que gravar alguma externa, iam ali para o próprio bairro do Sumaré simular uma vida urbana que, na verdade, não se dava só ali, né? Então, cenas eram gravadas no Sumaré se reportando a outros pontos da cidade de São Paulo, e o público paulista percebia isso. Que história é essa que você está inventando de ter matado a Rosana? Me explica, por quê? Sai do meu quarto. Você repetindo sempre a mesma coisa, desde que me viu, não é? Não suporto que entre no meu quarto desse jeito. Antigamente você gostava quando eu entrava aqui. Como um cavaleiro romântico, pronto para salvar a linda donzela do destino atroz, não é? Para de gracinha. Você gostava quando eu entrava aqui e te tratava como uma pobre Silvinha que precisava de carinho e de apoio. Quando eu assumia as tuas responsabilidades. Eu nunca te pedi isso. Mas sempre deixava. Você não passa de um paternalista dos maiores. E você deixava o melão ir assumindo os teus problemas. Como é que você pode ter sido tão cínica? Como Salvar Meu Casamento, por exemplo, saiu do ar lá no dia 22 de fevereiro de 1980. Drácula, uma história de amor, havia sido cancelada antes, no dia 31 de janeiro. E isso fez se expandir como uma espécie de barril de pólvora, né, que estava ali sendo posto pelos ares. Uma greve muito radicalizada começou no Corpo de Funcionários da TV Tupi de São Paulo, liderada por um repórter especial da emissora, que tinha anos e anos e anos de diários associados, vinha lá do tempo da revista O Cruzeiro, que é o Humberto Mesquita. Essa greve ela era decorrente, né, de protestos contra atrasos salariais, também fazia críticas ao comando dos diários associados, aos condôminos dos diários associados, especialmente ao senador biônico João Calmon, que veio a ser um dos principais pivôs do processo de fechamento da Rede Tupi de televisão. Ele estava à frente do grupo ali em 1980. Agora, vale dizer também que com essa greve liderada pelo Humberto Mesquita, não só a teledramaturgia, mas todos os departamentos de produção da Tupi começaram a parar um depois do outro. Então, por exemplo, o Rede Tupi de Notícias, que era o telejornal nacional da rede, era apresentado pela Ana Maria Braga, que está aí até hoje, parou. E o jornalismo da Tupi, que era gerado em São Paulo em caráter nacional, passou a ser produzido no Rio de Janeiro, com o apoio das outras emissoras da rede, o que se deu, inclusive, pelo que contam na época, não existem vídeos desse período, mas de maneira bastante precária. O João Dória Júnior, nessa época de paralisação das produções, ele que era diretor de comunicações da Rede Tupi de televisão, se mandou para os Estados Unidos para estudar nas emissoras americanas novas soluções para a TV. Quer dizer, pediu as contas e foi embora. Um exemplo claro dessa transição dos programas de São Paulo vindo a ser produzidos no Rio de Janeiro se deu com o Olimpo. O Olimpo era um programa dedicado ao aparecimento de novas bandas. Os Titãs, por exemplo, fizeram ali a sua primeira apresentação antes da greve da Tupi, com a sua formação original, Tony Bellotto, o Branco e o falecido Marcelo Froner. Essa primeira aparição se deu quando o Olimpo era apresentado ainda pelo Thomas Roth, o produtor musical Thomas Roth. Com a migração do Olimpo para o Rio, mudaram os apresentadores. Então, uma das apresentadoras veio a ser a Monique Alves, que depois foi casada com Denis Carvalho e também faleceu muito jovem. Era uma atriz e modelo muito bonita. Vamos assistir aqui aos dois programas, ao programa de São Paulo, um trechinho do Thomas Roth e a um trechinho também do programa do Rio. Estamos aqui nos estúdios da Tupi, recebendo agora um outro grupo. Eles são o trio Mamão e as Mamonetes. Eu pergunto ao Marcelo Fromer, que é o responsável do grupo, qual é a proposta de vocês? Bom, essencialmente a nossa proposta é uma suavidade ecológica. A Olimpíada da Música Popular.
temos um número extra no programa. O grupo Meio Fio oferece a exibição o conjunto Opus 6. Por que essa migração aconteceu? Aconteceu porque aqui no Rio de Janeiro as atividades da emissora ainda se davam normalmente. Existiam atrasos salariais, as fontes da época divergem, falam ali entre 3 ou 4 meses, mas os programas continuavam sendo produzidos. E eles eram quase todos, àquela altura, programas produzidos em regimes de parceria. Então, o Mauro Montalvão, o Ayrton Perlingeiro, o Jorge Perlingeiro tinham se tornado locatários de horário, não eram mais funcionários da emissora. Uma produção independente nessa época, aos olhos de hoje, era o Aqui Agora, que foi o último grande êxito de audiência da TV Tupi do Rio de Janeiro. Depois o Aqui Agora, no início do SBT, se notabilizou nacionalmente com o nome de O Povo na TV. Os mais antigos devem se lembrar disso e do teor do programa. Agora, não eram exatamente produções independentes, elas eram feitas em regime de parceria, porque elas eram produzidas com equipamentos da emissora e nos estúdios da emissora. Os horários eram locados. Quem começou nesse sistema na TV Tupi, ali em 1980, foi o onipresente R.R. Soares, que naquela época ainda era um dos líderes da Igreja Universal do Reino de Deus. Bom dia, Nordeste, bom dia, Brasil. Estamos iniciando, pela graça de Deus, mais um programa, o Despertar da Fé. Hoje, num dia todo especial, dia do Divino Espírito Santo de Deus. Como eu disse, ali em 80, com exceção do Flávio Cavalcante e do João Roberto Kelly, todos os apresentadores da TV Tupi do Rio de Janeiro eram parceiros da emissora, não eram mais funcionários, tinham deixado de ser funcionários em 1977. Isso me foi contado pelo Jorge Perlingeiro, famoso locutor das apurações de carnaval, que foi também um protagonista desse processo final da Rede Tupi de televisão. O Jorge me confidenciou que um pouco antes da emissora fechar, tinha pago $100 mil em valores da época, muita grana, mais de 4 milhões de cruzeiros, por um ano de transmissão do Samba de Primeira aos sábados na Rede Tupi. E quando a emissora saiu do ar, naturalmente, ele não viu a cor do dinheiro que ele havia antecipado. O que isso significa? Que esses apresentadores, que eram parceiros dos diários associados, não podiam tomar prejuízo com a emissora fechando com os contratos ainda em vigência. E fizeram de tudo para que a Tupi permanecesse no ar. Essa é uma diferença muito importante em relação a São Paulo, onde os apresentadores, produtores, jornalistas eram funcionários da emissora. No Rio eles eram parceiros, ou seja, eles não podiam parar, porque senão iam perder aquele dinheiro que tinham injetado e também a possibilidade de vender os espaços comerciais dos programas que eles produziam. Em São Paulo, por volta de março de 80, já não tinha mais produção nenhuma, praticamente. A exceção era o Clube dos Artistas, do Ayrton e da Lolita Rodrigues, que continuou no ar para manter compromissos comerciais que tinham sido assumidos antes. E mesmo assim, muitas vezes, eles não podiam apresentar o programa e eram substituídos. Eu sei que o Ivon Cury substituiu numa ocasião, o Carlos Rosenberg do Aqui Agora também. A greve continuava a todo vapor em São Paulo. E a coisa era tão brutal, tão radicalizada, que a Tupi colocou a novela Viagem, com Tony Ramos e Ava Vilma, para ser reprisada no lugar das novelas que tinham saído do ar, né? E as fitas da novela Viagem estavam em São Paulo. Então, os operadores da Tupi pegavam essas fitas que chegavam de avião aqui no Rio. Eu entrevistei um antigo operador de VT da Rede Tupi de televisão nesse período final da emissora, que quase apanhou ao pegar fitas da Viagem lá em São Paulo, porque achavam que ele estava furando a greve, quando na verdade o clima dos funcionários aqui no Rio era diferente do clima de lá. Eles sabiam que se a Tupi fechasse aqui, eles não teriam para onde ir. Em São Paulo já existia uma perspectiva aí bastante cristalina, como a gente vai ver daqui a pouco. Por que eu estou dizendo isso? Porque ninguém faz greve com o objetivo de extinguir a empresa em que trabalha. Quando alguém radicaliza uma greve ao ponto de consentir com o fechamento daquela empresa,
é porque já tem algum tipo de garantia no ar de que a sobrevivência desse profissional vai ser mantida caso a empresa feche. Aqui no Rio, os sinais de que o fechamento da Tupi se aproximava eram muito mais discretos do que em São Paulo. Ali por abril, maio de 80, esses sinais se manifestavam principalmente no jornalismo da emissora, que, como eu disse, passou a ser gerado aqui no Rio de Janeiro. Por isso, as emissoras da rede, principalmente as emissoras do Nordeste, passaram a contribuir com muito material para o telejornalismo da Tupi. Inclusive um programa chamado O Brasil de Todos Nós, produzido na TV Rádio Clube do Recife, passou a entrar em rede nacional nos fins de noite. Mas isso tinha também um lado ruim. Pautas banais acabavam sendo exibidas no horário do Jornal Nacional da Tupi, que era o Jornal da Tupi. Então, casos de bairros do Recife, de Fortaleza, que não tinham repercussão nacional, acabavam ganhando nesses telejornais uma repercussão maior do que a esperada. Isso foi se agravando a ponto dos jornais da época satirizarem os acontecimentos sem nenhum interesse público que eram exibidos no Jornal da Tupi, ali mais ou menos em abril, maio de 80. A última grande cobertura da Rede Tupi de televisão foi a visita do Papa João Paulo II ao Brasil no mês de junho, passando por vários estados brasileiros. Nessa época, inclusive, foram muito elogiados os trabalhos da TV Ceará e da TV Marajoara na cobertura dessa visita do Papa ao Brasil. Foi uma cobertura muito elogiada e que foi, inclusive, superior à cobertura realizada, segundo os jornais da época, pelas afiliadas da Rede Globo de televisão. Agora, no mês de junho de 80, a situação se agravou muito, porque surgiram denúncias na imprensa brasileira, que chegaram até os ouvidos do presidente da República na época, de que os diários associados não estavam repassando ao governo os valores recolhidos do INSS e do FGTS dos seus funcionários. E aí o governo, que estava dizendo que não ia intervir numa questão privada, começou a abrir os olhos para o problema da Tupi. Aqui no Rio de Janeiro, os apresentadores que eram contratados pelo regime CLT, principalmente o João Roberto Kelly, que está aí até hoje, e o Flávio Cavalcante, que era o grande astro da emissora, acabaram cruzando os braços. Em resposta a isso, a direção da Rede Tupi de televisão reagiu rápido e encomendou a uma produtora argentina, que era de um camarada chamado Héctor Mazelli. Essa produtora era responsável pelo Aqui Agora nas tardes, um programa para substituir às pressas o programa Flávio Cavalcante. Esse programa se chamou Domingo à Noite. Era apresentado pelo Wilton Franco, que também logo saiu da emissora. Ele apresentou esse programa por 2 semanas e tinha o elenco do Aqui Agora. Graças ao trabalho de digitalização do acervo da Tupi do Rio feito no Arquivo Nacional, as últimas edições desse programa, que são também as primeiras, ele durou pouquíssimo, estão disponíveis. Boa noite, amigos. Boa noite, Brasil. Boa noite. Não lhes peço perdão pela falta da gravata, porque o programa que venho trazer ao Brasil é feito sem gravata. O horário desta noite vai atender a solicitação de muitos estados do Brasil. E hoje, atendendo a solicitação da direção da Rede Tupi de televisão, que por sua vez atendia a curiosidade e ao desejo de quase todo o Brasil de conhecer esse fenômeno da comunicação, que há poucos dias completou 1 ano, eu lhes trago com profundo orgulho, em edição nacional, o Aqui e Agora. Boa noite, Brasil. Assim que soube da encomenda aos argentinos do programa Domingo à Noite, o Flávio Cavalcante ficou uma arara. Alugou um caminhão, parou o caminhão na porta da Tupi para recolher tudo o que era dele e nunca mais voltou lá. Em relação ao Domingo à Noite, ele teve vida curtíssima também, porque o Silvio Santos contratou a equipe do Aqui Agora para produzir no SBT O Povo na TV. E poucos ficaram para fechar a Tupi no Aqui Agora, contratados pelos argentinos, como, por exemplo,
O Cidinho Alta Velocidade, o velho radialista da Rádio Tupi e da Rádio Globo, que hoje vive em Petrópolis. O Ari Soares, que é repórter policial do Paraná, que tinha sido casado com a Dercy Gonçalves e que era o apresentador do Aqui Agora nos estertores do programa. E também uma radialista muito simpática, precocemente falecida, aqui do Rio de Janeiro, da Rádio Fluminense de Niterói, chamada Eliana Matos. Coube a esses 3 personagens a missão de encerrar as transmissões da Rede Tupi de televisão no dia 18 de julho de 1980. E aí esse final da emissora foi muito triste, muito feio. Vale lembrar, como eu disse agora há pouco, que os apresentadores do Rio, que tinham se tornado apresentadores da rede a partir do momento em que a TV Tupi do Rio virou cabeça de rede, eram locatários de horários, né? Quem tinha carteira assinada já tinha saído da emissora. E a eles não interessava de maneira nenhuma que a Tupi saísse do ar. Então Jorge Perlingeiro, que era apresentador do Samba de Primeira, e o Carlos Lima, locutor esportivo, apresentador de um noticiário chamado Operação Esporte, lideraram uma vigília dos funcionários da Tupi do Rio para que a rede continuasse no ar. Eles propunham que fosse formada uma cooperativa e essa cooperativa assumisse o papel da direção dos diários associados no controle da Rede Tupi de televisão. Era uma maneira deles não levarem prejuízo com aquele valor que já tinha sido investido, manterem os contratos comerciais e também os empregos dos funcionários, pelos quais essa cooperativa afirmava que iria se responsabilizar. Essa vigília ela começou no Rio de Janeiro no dia 17 de julho de 1980, que é a data onde, de maneira surpreendente, foi publicado o decreto do João Figueiredo, declarando peremptas 7 das concessões da Rede Tupi de televisão. Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Fortaleza, Recife e Belém do Pará. Outras emissoras da rede passaram incólumes, como por exemplo a TV Brasília e a TV Itapuã de Salvador. Isso começou a gerar polêmica desde já, porque os jornais da época registraram que a cassação da TV Itapuã só não aconteceu por pressão da família do Antônio Carlos Magalhães. E várias dessas emissoras cassadas que eu mencionei estavam em dia com as suas contas, inclusive em relação aos impostos ao governo. Por volta do meio-dia, do dia 18 de julho de 1980, os técnicos do Dentel já haviam lacrado os transmissores da Rede Tupi de televisão nas 7 emissoras associadas que tinham sido cassadas naquela data. Eu não quero me ater aqui exatamente a como se deu esse processo, algumas dessas imagens estão espalhadas pela internet. É importante registrar aqui o meu posicionamento a respeito do que aconteceu, a minha interpretação 40 anos depois, entrevistando ex-funcionários e interpretando os dados que eles me trouxeram. O que me parece é o seguinte: não era conveniente ao governo da época que houvesse a venda da Rede Tupi de televisão. A Cidinha Campos, na coluna dela no jornal Fluminense, antes do decreto de cassação, registrou o seguinte: a família Moreira Salles, do Banco Unibanco, e a editora Abril, grupo do Sr. Vitor Tivita, estavam interessados em comprar a Rede Tupi de televisão. Entrariam, talvez, como sócios na jogada. E esses 2 grupos empresariais não eram exatamente afinados ao governo da época. Como a própria Tupi também não era. Ela não era exatamente uma emissora de oposição ao regime militar, mas ela exibia, por exemplo, até o final, programas como o programa Abertura, que eram programas altamente contestadores. A Abertura do Fernando Barbosa Lima e do Glauber Rocha era bastante ousado em termos de críticas ao regime militar, feitas ali naquele momento em que o João Figueiredo queria posar de João Sem Medo, de João do Povo, construtor de vilas como a Vila do João para habitação popular, como alguém está querendo fazer agora também para se popularizar, e a quem não interessava ter uma emissora de televisão de caráter independente no ar. Desde 77, as concessões da Tupi
se mantinham em caráter precário. Não houve a renovação pelo Congresso Nacional, estavam ali pela bola 7 para o presidente da República renová-las ou caçá-las. Em relação ao comportamento dos funcionários, me chama a atenção até hoje a radicalidade da greve de São Paulo. Parecia que eles tinham no horizonte a possibilidade da emissora fechar. E o que aconteceu ali? Eles foram incorporados à TVS do Silvio Santos, por decisão do Tribunal Superior do Trabalho, mas também porque o Silvio garantiu, lá na época em que a licitação dos canais da Tupi foi feita, mais 2 anos de estabilidade a esses funcionários. Muitos deles estão no SBT em São Paulo até hoje. Aqui no Rio, como o Silvio não tinha nada a ver com o canal 6 da Rede Tupi, ele já tinha inclusive o canal 11 dele na cidade, houve a Rede Manchete sendo formada a partir do canal 6, juntamente a algumas outras emissoras da Rede Tupi de televisão espalhadas pelo Brasil. Os funcionários da Tupi do Rio foram sim incorporados, aqueles que tinham carteira assinada, à Rede Manchete, mas só começaram a trabalhar efetivamente em 1983, 3 anos depois, quando a Manchete entrou no ar. O Cláudio Razan, que foi diretor de operações da Manchete no início da emissora, conta que a Manchete já nasceu com dívida porque pagava os salários desses trabalhadores antes da emissora gerar receita e entrar no ar. O Humberto Mesquita, um dos personagens principais da greve de São Paulo, conta que o governo queria, de fato, desde o início, entregar a Rede Tupi de televisão ao Adolfo Bloch e ao Silvio Santos, o que de fato foi feito. Se a Tupi fosse vendida pelos diários associados, ela estaria nas mãos do grupo que pagasse mais, que oferecesse as melhores condições ao vendedor, e aí, muito provavelmente, tanto o Silvio quanto o Bloch ficariam fora da jogada. Para os funcionários, a situação acabou não tão ruim quanto se imaginava, porque eles foram incorporados às novas redes de televisão, mas aqueles que não eram mais funcionários de carteira assinada ficaram a ver navios, tomaram prejuízo, e também as rescisões dos diários associados com esses trabalhadores só foram pagas mediante ação coletiva na justiça, onde muitos dos funcionários já haviam inclusive morrido quando esses valores foram pagos. A história do fim da Rede Tupi repete vícios e virtudes do Brasil. Virtudes como a bravura dos funcionários do Rio de Janeiro que tentaram manter uma legenda da comunicação social brasileira no ar a todo custo. E deram ali sangue, muitos passaram mal ao vivo porque queriam que a Tupi permanecesse no ar. Foi uma das cenas mais tristes, mais dramáticas da história da comunicação no Brasil. Foi um verdadeiro funeral sem corpo, onde funcionários, ex-funcionários, telespectadores se revezaram em frente às câmeras durante mais de 24 horas contando as suas experiências com a Rede Tupi de televisão. Por sua vez, também registra muitos dos vícios do Brasil, porque houve um claro direcionamento da licitação que foi feita pelo governo federal para que os 2 grupos empresariais que ganhassem a licitação. Esses 2 grupos eram comprometidos em não fazer críticas ao regime militar, como de fato não faziam, principalmente o Silvio Santos, que é indiscutivelmente um governista durante toda a vida. Não é que ele tem uma relação com a ditadura militar, ele sempre esteve apoiando o governo da vez e naquela época não era diferente. Em relação ao Adolfo Bloch, ele tinha sido muito amigo do Juscelino Kubitschek, que tinha sido um opositor do regime durante os anos 70, embora tenha apoiado o golpe de 64, como os diários associados também apoiaram o golpe de 64, tinha um compromisso com uma programação classe A, uma programação do século XXI, até a Manchete nem chegou a durar até o século XXI, mas também, de forma alguma, manteve uma postura de intransigente oposição à ditadura militar durante o tempo em que Manchete e ditadura coexistiram. Ali poucos anos, porque a Manchete demorou para entrar no ar. Mas a grande verdade é que o grande ganhador dessa história foi o João Figueiredo. E foi também a Rede Globo de televisão. Não que a Globo tenha tido algo a ver com o fim da Tupi, mas a Tupi tinha uma estrutura de emissoras próprias, que chegaram a ser 24 emissoras próprias, mais a TV Cultura de São Paulo e a TV Itacolomi de Belo Horizonte, que eram emissoras B dos associados, que era uma estrutura própria maior que a da Globo. Equipamentos novíssimos que tinham sido importados junto à Bosch em 78,
e que, no fim das contas, acabaram perdidos por aí. Inclusive, o João Calmon acusou Roberto Marinho de defender publicamente que os bens da Tupi fossem a leilão, o que me parece nunca aconteceu, porque não houve a falência de nenhuma dessas emissoras. Vejam que interessante. A Rádio Tupi S.A., que assinava as carteiras dos funcionários da TV Tupi do Rio de Janeiro, é o CNPJ ativo até os dias de hoje, responsável pela Rádio Tupi do Rio. Houve, no caso da Rede Tupi de televisão, um grande absurdo em seu fechamento. O Brasil perdeu a oportunidade de ter a maior rede de televisão da América Latina formada por emissoras próprias. Se eu fosse presidente da República naquela época, teria encampado a Tupi para que ela fosse saneada, porque não fazia o menor sentido caçar algumas emissoras do grupo e outras não. E muitas das que foram caçadas estavam em condições saudáveis ou plenamente recuperáveis. O próprio grupo dos diários associados só reconhecia como grave a situação na TV Tupi de São Paulo. Portanto, o que eu vejo nessa história foi uma grande manobra para manter uma comunicação social favorável à ditadura militar num período onde a censura prévia havia, pelo fim da vigência do AI-5, afrouxado. Sábado que vem nós voltamos com Lucas Álvares sobre o Brasil, conhecendo mais de fatos históricos do nosso país, buscando entender aos olhos de hoje, à luz dos acontecimentos contemporâneos também, o que é o nosso país. É preciso conhecer o Brasil não conhece o Brasil. Gostou da história contada hoje? Ativa o sininho, dá o seu like e segue comigo que semana que vem a gente está de volta. Até a próxima!